Fala galerinha! Continuando a resolução do Enem de Matemática 2019, vamos fazer a prova amarela, a questão 140, tá bom? Se você não tem essa prova amarela, ela é do segundo dia do Enem 2019, o caderno número 5. Tem no link aqui embaixo que vai estar na descrição desse vídeo. Você não vai ficar fora dessa, né, Irmandade? Baixa lá e vamos estudar para o Enem 2020, que em virtude da pandemia do Covid-19 será em 2021. Mas a gente tem que continuar estudando, né, Irmandade? Não pode perder o foco. Vamos à questão número 140, então? Essa questão, ela trabalha com logaritmo. Se você perdeu as videoaulas do nosso canal sobre logaritmo, eu vou colocar alguns cards nesse vídeo para você se dar bem e lembrar esse conteúdo ou até aprender se você não aprendeu direitinho lá, tá bom? Vamos à questão 140? Então ele fala assim que a Hydrangea macrophylla é uma planta com cor azul ou cor de rosa, dependendo do pH do solo no qual ela está plantada. Em solo ácido, ou seja, com pH menor que 7, a flor é azul, enquanto que em um solo alcalino, ou seja, com pH maior que 7, a flor é rosa. Então eu sei que quando o solo é alcalino, galera, ó, quando eu tenho pH menor que 7, ela vai ser rosa, tá bom? Vou mudar a corzinha aqui do nosso canetão, tá? Continuando aqui, considere que a Hydrangea cor-de-rosa mais valorizada comercialmente numa determinada região seja aquela produzida em solo com pH inferior a 8, tá? Sabe-se que o pH é dado pela fórmula menos log de x na base 10, em que x é a concentração de íon hidrogênio H+, tá bom? Para produzir a Hydrangea cor-de-rosa de maior valor comercial, deve-se preparar o solo de modo que x assuma. Então, vou ter que achar o valor do x, né, da maneira que ele quer. Então, a gente sabe, galera, que essa Hydrangea macrophylla rosa, ela está em solo alcalino com pH maior que 7. Ó. Então, para que ela seja rosa, o pH deve ser maior que 7, tá bom? Só que a Hydrangea rosa, que tem um valor comercial melhor, né, mais valorizada comercialmente, ela tem que ter pH menor que 8. Então, a rosa, né, mais valorizada, né, comercialmente, né, ela deve ter, Irmandade, um pH menor que 8, tá? Então, para que a Hydrangea macrophylla ela seja rosa, ela tem que ter um pH maior que 7. Só que para ela ser rosa e mais valorizada comercialmente, o pH tem que ser menor que 8. Então, vocês concordam comigo, Irmandade, que o pH para ser vendida dessa maneira tem que ser um valor entre 7 e 8, né? Para ser rosa tem que ser maior que 7, né? E para ser rosa mais valorizada tem que ser menor que 8. Então, o pH, né, para ser do solo tem que ser um valor entre 7 e 8, tá? Então a gente tem que calcular o x, que é a concentração de hidrogênios que esse solo vai possuir, tá? Para calcular o pH, a gente tem o seguinte, galera, ó, dada essa fórmula, ó, o pH tem que dar pela fórmula x menos log de x na base 10, ó. Então esse menos log de x na base 10 tem que ser menor que o pH, né, que tá também a fórmula menos log de x na base 10. Então vou fazer uma comparação para encontrar os dois valores, tá bom? Então eu vou achar o valor do x para o pH ser 7, né, e vou achar o valor do x para o pH ser 8. E o valor para rosa mais equilibrada vai estar entre 7 e 8, tá bom? Que é o que ele está falando aqui. Então, se a gente fazer uma comparação aqui, Irmandade, ó, logaritmo, vou colocar um card para vocês. Quem não lembra sobre logaritmo, dá uma relembrada. Quem não aprendeu, pode aprender, tá bom? Então, eu tenho que log de x na base 10 é igual a 7. Menos log de x na base 10 é igual a 7, tá bom? Então, no card aí, quem não viu, quem não assistiu nossas aulas, pode perceber que a gente vai ter a definição de logaritmo sendo aplicada aqui. Como esse logaritmo está negativo, eu vou multiplicar aqui por menos 1
e vou trocar toda a equação de sinal. Vai ficar assim, log de x na base 10, positivo agora, era igual a 7. Como eu multipliquei por menos 1, vai ficar menos 7, tá? Aplicando a definição de logaritmo, tá, galera? A gente vai ter assim, ó, salsichão, tá? Olha lá no card, você não lembra o que é o salsichão. É a aplicação da fórmula de logaritmo. Então, eu tenho que o x vai ser 10 elevado a menos 7 aqui, tá? Então, eu tenho que ter uma concentração aqui de 10 a menos 7, tá? E agora eu vou fazer a comparação para achar do outro aqui, né? Então, eu tenho menos log de x na base 10 tem que ser 8, né? Se eu comparar aqui, isso tem que ser igual a 8. Mesma coisa, multiplica aqui por menos 1, porque o logaritmo está negativo, né? Fica mais log de x na base 10, que é igual a esse 8, fica menos 8, né? Aplicando a definição de logaritmo, galera. Né? Aplica a definição de logaritmo, regrinha do salsichão, olha lá no card. X vai ser igual a 10 elevado a menos 8, tá? Então aqui, ó, vai dar 10 a menos 8. Acontece que esse 10 a menos 8, tá, galera? Ele é um número menor que 10 a menos 7, porque ele tem 8 casas decimais, né? Então eu vou ter que inverter o pH. Então o pH aqui, ó, ele vai ter uma concentração 10 a menos 8, né? De hidrogênio H+, aqui, até 10 a menos 7. Lembrando que o 10 a menos 8 ele é menor, porque ele tem mais casas decimais, tá bom? Então, olha só, tem que ser valores maiores, né? A concentração de hidrogênio tem que ser maior, né? Porque ele vem... o 10 a menos 8 tem que ser antes, né? E tem que ser menor que 10 a menos 7, a concentração de hidrogênio. Então, a correta é a letra E, tá bom? Se você gostou dessa aula, dá um like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal. Aquele abraço, tchau, tchau.